Olá pessoal, no vídeo anterior eu falei bastante sobre a criação do modelo de bacia hidrográfica, como fazer a criação e o que muda na interface aqui do software REC-HMS. Então nós criamos a bacia hidrográfica chamada bacia teste. Na sequência eu falei sobre os 7 elementos hidrológicos disponíveis no software REC-HMS para serem inseridos aqui no desktop, no modelo de bacia, a fim de estruturar a bacia hidrográfica de interesse, que vai ser estudada. Nesse vídeo, eu vou um pouco além, eu vou fazer uma prática demonstrando como que a gente insere esses elementos hidrológicos, alguns deles, aqui no desktop. E como que a gente pode conectar esses elementos hidrológicos. Vamos começar pelo uso do primeiro e mais básico elemento hidrológico, que é o subbasin, que é o de subbacia. Para adicionar qualquer um desses elementos hidrológicos aqui no ambiente desktop, nós temos que clicar no componente. Clicando aqui no desktop, no ponto de interesse, nós vamos adicionar esse elemento hidrológico, que é a subbacia. Com isso, surge essa tela que diz que vai criar um novo elemento de subbacia desse tipo. Nós temos dois campos, nome e descrição, sendo que o campo nome é obrigatório. Em nome, eu vou colocar SB, de subbacia, e o número 1. Em descrição, podemos colocar a descrição para facilitar. Nesse momento, eu não vou adicionar nenhuma descrição, vou deixar somente com o nome. Uma vez clicando no botão criar, ele vai adicionar aqui, vejam que a representação desse ícone é a mesma que aparece aqui. Então, nós temos a primeira subbacia criada. Observem que o cursor ele continua da mesma forma e esse botão aqui ele continua acionado. Então significa que se eu quiser criar outra subbacia hidrográfica, basta eu clicar no local de interesse. Por exemplo, aqui. Ele vai abrir a mesma tela, dizendo que vai criar um novo elemento de subbacia. Vou chamar de SB2, por exemplo. Poderia ter um outro nome qualquer, não necessariamente sequencial. Vou clicar em criar. Tá bem? Então vejam que o cursor, novamente, ele continua da mesma forma e esse elemento hidrológico está ativo. Isso significa que se eu continuar clicando aqui na tela, ele vai abrir novamente a janela de criação de novos elementos do tipo subbacia hidrográfica. Por hora, eu vou criar apenas 2 subbacias, tá bem? E vou usar outros elementos hidrológicos. Mas antes disso, como que a gente faz, afinal de contas, para tirar a marcação dessa marcação aqui do desktop? Se nós não quisermos colocar mais nenhum elemento hidrológico, eu tenho que clicar nesta seta aqui. Vejam que desativou, não tem nenhum elemento hidrológico ativo. Isso significa que agora eu posso vir aqui na área de trabalho, posso clicar em qualquer ponto da tela, não vai acontecer nada, não vai criar nenhum novo elemento hidrológico, e além disso, agora nós podemos selecionar o elemento hidrológico, um deles criado, um por vez, nesse caso, e ele vai aparecer aqui no explorador de bacia hidrográfica. Vejam que agora eu cliquei na subbacia 2, no SB2, ele também marcou aqui no explorador de bacias. Tá? Vejam, além disso, que esses dois elementos, eles são do mesmo tipo, bacia hidrográfica. Quando vocês clicarem, por exemplo, na SB1, além de estar ativo aqui no explorador de bacias, na janela aqui que tem os atributos desse elemento hidrológico, vai ter o nome dele e todos os atributos disponíveis, que podem ser configurados. Por exemplo, a área de drenagem. O que tiver asterisco vermelho é campo obrigatório. Então, qualquer elemento hidrológico do tipo subbacia vai necessitar da área de drenagem. Tá? Não vou entrar nesses detalhes nesse momento. Tá bem? Agora, vamos usar um elemento hidrológico chamado aqui, junction. Tá? A ferramenta de criação de junção ou de confluência. Eu vou clicar nesse elemento, ativei, mudou aqui, e no desktop também, da mesma forma, mudou novamente, indicando que vai ser criado esse elemento hidrológico. Eu vou posicionar ele aqui, abrir uma tela novamente, só que agora o título da tela é de criar um novo elemento do tipo junction. Tá? Então eu vou chamar aqui de confluência, eu vou colocar sem acento, confluência 1, não vou
colocar nenhuma descrição e vou clicar em criar. Novamente, o cursor continua ativo nesse elemento hidrológico. Se eu clicar em um outro ponto, ele vai criar novamente uma confluência e vai pedir o nome e a descrição e assim por diante. Como eu não quero adicionar nenhuma nova confluência, eu vou clicar na ferramenta de seta para eu poder manusear os elementos hidrológicos aqui no desktop. Bem, por que eu vou fazer isso? O que a gente sabe dessa bacia hidrográfica fictícia com duas subbacias? Eu estou imaginando que nesse caso, essa subbacia 1, ela drena para essa confluência e essa subbacia 2 também drena para essa confluência. Só que o REC HMS ainda não está compreendendo essa lógica. Nós precisamos informar isso no REC HMS. Como que isso é feito no REC HMS? Conectando os elementos hidrológicos. Nós vamos indicar o que está montante e o que está jusante. Observem que se eu clicar em subbacia 1, como eu tinha dito, na janela aqui nesse painel que tem uma espécie de tabela de atributos, além do campo área, nós temos um campo muito importante que chama, em inglês aqui, downstream, que é jusante. Eu estou com esse elemento ativo e eu vou indicar nessa lista suspensa que vai aparecer qual é o elemento que está jusante, ou seja, para qual elemento hidrológico vai ir o escoamento da subbacia 1. Ele automaticamente popula essa lista suspensa. No caso aqui, ele só apresenta a confluência 1. Então, uma vez eu escolhendo a confluência 1, ele vai, se eu salvar aqui, vejam que está em azul por enquanto no meu computador, se eu salvar, ele vai conectar a subbacia 1 com a confluência 1. Feito. Então, ele está agora compreendendo essa lógica hidrológica da drenagem da subbacia 1 para a confluência 1. Tá bem? Nós vamos fazer a mesma coisa com a subbacia 2. Vamos conectar, vamos informar ao REC que a drenagem, o escoamento da subbacia 2, nomeada SB2, ela vai ser direcionada para a confluência 1. Então, nós vamos lá, SB2, selecionamos, ela ficou ativa aqui. No painel onde temos os atributos, novamente nós vamos no campo downstream, né, jusante, e vamos escolher agora a confluência 1. Às vezes ele coloca direto, eu vou salvar, pronto, e ele conectou. As duas subbacias estão conectadas. Se por acaso vocês se enganaram e querem desfazer uma dessas conexões, basta selecionar novamente, vou selecionar aqui a subbacia 2, vou clicar ou eu venho aqui no campo novamente, jusante, e coloco nenhum, ou ainda nós temos a opção de clicar com o botão direito aqui no elemento que eu quero desconectar, desfazer, clicar com o botão direito vai abrir o menu suspenso e nós vamos clicar em deletar conexão. Imediatamente ele deletou. O mesmo eu posso fazer aqui. Selecionei a subbacia 1, ou eu venho aqui visualmente, ou eu uso o menu com o botão direito, acessando pelo botão direito, e clico em deletar conexão. Desfiz. Tá bem? Agora eu vou falar para vocês da segunda alternativa para conectar, que não seja via a janela aqui com os atributos no campo jusante. Tá bem? Se nós selecionarmos a subbacia 1, selecionamos, e clicarmos com o botão direito do mouse, nós temos uma opção que chama conectar a jusante. Tá bem? Connect downstream. Então a gente vai conectar, clicamos, vejam que o cursor mudou. O que o REC HMS espera agora? Que a gente indique qual é o elemento que a gente quer fazer a conexão, que é, no caso, a confluência 1. Então, eu vou clicar e ele fez a conexão. Essa é uma segunda alternativa. Eu vou repetir para treinar essa forma de conectar os elementos hidrológicos para executar na subbacia 2. Selecionei a subbacia 2 e vou dizer o seguinte, com o botão direito do mouse, eu quero conectar a jusante, eu quero informar o que está jusante. E vou novamente aqui o cursor mudou, eu vou selecionar a confluência 1. Com isso, após conectar, vejam que o cursor ele muda, né? Ele volta para o cursor do tipo seta para a gente poder continuar selecionando os elementos. Por enquanto, nós usamos dois tipos de elementos hidrológicos, subbacia e confluência, junção. Tá? Duas subbacias e uma junção. Eu vou usar um próximo elemento hidrológico, também muito importante, assim como qualquer dos outros
né? Mas que a gente usa bastante, que é o elemento hidrológico chamado ridge, que significa trecho de curso d'água. Tá bem? Esse tem uma diferença dos outros 6. Como o trecho representa uma linha, né, pessoal, nós temos que representar um ponto de início e um ponto de fim, diferente da subbacia ou da confluência, que vai ser um ponto só que a gente vai representar aqui no desktop. Eu vou ativar, então, o trecho, vou clicar, mudou o cursor na área de trabalho, quando eu entro aqui no desktop, e por enquanto eu vou escolher um local qualquer, depois a gente faz a conexão. Vou clicar num ponto, no que eu arrastar o mouse, ele vai indicar que está representando uma linha. Eu vou ter que representar o segundo ponto, que é o ponto final. Abriu uma tela, o título agora diz que vai criar um novo elemento do tipo trecho, e nós temos que dar o nome. Eu vou chamar de trecho 1. Não vou colocar nada em descrição. Poderia ser, por exemplo, curso d'água X, curso d'água Y, rio X, rio Y. Tá bem, pessoal? Vou clicar em criar. Vejam que o trecho ele tem uma visualização diferente. Tá? Mas a filosofia é a mesma. Se eu quiser criar outro trecho, basta clicar em 2 pontos aqui na tela para desenhar onde que ele vai ficar a princípio e dar o nome. O cursor fica ativo aqui nesse elemento hidrológico. Mas eu não quero. Nesse momento eu não quero criar outro trecho. Eu vou desfazer. Eu preciso conectar o trecho. Esse trecho, ele vai conduzir a água, vamos imaginar, dessa confluência aqui até um segundo ponto, uma segunda confluência, digamos assim. Então eu tenho que dizer o seguinte para o REC HMS. O escoamento da subbacia 1 vem para a confluência 1, assim como o escoamento da subbacia 2. Depois de chegar na confluência 1, esse escoamento acumulado das duas bacias, ele vai ser conduzido por esse trecho de curso d'água. Então eu tenho que conectar a confluência 1 com o início desse curso d'água. O que a gente faz? Da mesma forma, eu vou selecionar a confluência. Vejam que apesar de ser a confluência, não ser a subbacia, esse elemento também tem um campo chamado jusante. A gente pode fazer por aqui, observem que o trecho 1 aparece como disponível, ou a gente conecta daquela forma, com o botão direito do mouse, conectar a jusante, e eu digo que o que está a jusante é o trecho. Observem que o REC HMS fez essa conexão inicial. Essa água proveniente das duas subbacias vai chegar na confluência e vai ser conduzida por esse trecho de curso d'água. Agora eu vou colocar uma nova confluência aqui, tá, pessoal? Só para ilustrar que é a ferramenta de Junction. Vou clicar em um ponto qualquer, não precisa se preocupar em clicar exatamente, depois a gente conecta e o REC HMS faz esse ajuste. Vou clicar em um ponto qualquer, vou chamar de confluência 2, já temos a confluência 1. Ele adicionou aqui também no explorador de bacia hidrográfica, e eu vou clicar na seta para poder configurar essas propriedades. Pronto, para garantir que eu não vou continuar adicionando outros elementos hidrológicos. Agora, o que eu tenho que dizer? A confluência 2 ela está jusante desse trecho. Então, eu tenho que escolher o trecho. Sempre essa é a lógica. Eu escolho o elemento e eu digo que está jusante. Essa é a lógica. Então, eu escolho o elemento, ou venho aqui em jusante, nessa propriedade, e escolho confluência 2, ou eu clico com o botão direito sobre o trecho e peço para conectar a jusante e clico em confluência 2. Pronto, o REC fez a conexão. Poderemos continuar colocando outros elementos hidrológicos. Usei 3 elementos até então, 3 dos 7. Vamos imaginar que a gente tem uma nova subbacia, uma subbacia 3. Vou acionar ela aqui. Vou chamar de ESB 3. E vou conectar essa subbacia 3 com a confluência 2. Pronto. Agora nós temos as subbacias A1 e A2 drenando para a confluência 1, esse escoamento sendo direcionado pelo rio, para um trecho de rio, chegando na confluência 2, que também recebe o escoamento da subbacia 3. Agora vamos imaginar que tem um novo trecho de curso d'água, um novo reach. Tem que selecionar 2 pontos. Vou chamar de trecho 2. Para configurar esse trecho, eu vou desativar aqui e vou dizer, olha, a jusante
da confluência 2, com o botão direito do mouse, nós vamos conectar com o trecho. Pronto. Vamos pensar na situação que esse trecho leva até o exutório da bacia, por exemplo. Então, nós vamos ainda agora criar um outro elemento, usar um outro elemento hidrológico, que é o chamado aqui no REC HMS de sink, que é um dos termos usados aqui em inglês para exutório. Eu vou colocar ele aqui, vou chamar de... Ele vai abrir a janela pedindo o nome, né? Exutório, vou colocar sem acento, tá? Sem descrição. Poderia ser, por exemplo, imaginem que poderia ser um ponto que vocês têm monitoramento de vazão e uma estação fluviométrica, por exemplo. Criei, vou desativar esse elemento hidrológico e vou conectar. Então eu vou escolher esse trecho e vou vir aqui, por exemplo, em jusante. O trecho também tem essa propriedade, dentre outras, né? De jusante. Eu vou escolher o elemento hidrológico exutório e ele vai conectar. Ainda vamos imaginar uma situação que eu teria uma outra subbacia drenando direto aqui para o exutório, por exemplo. Só para expandir um pouquinho. Subbacia 4. Subbacia 4. Coloquei ela aqui. Vou conectar agora a subbacia 4 com o exutório. Pronto. Fiz um esquema de uma bacia aqui fictícia, tá, pessoal? Só para treinar um pouco alguns elementos hidrológicos. Eu usei com vocês aqui nesse vídeo a subbacia, o trecho, junção e usei exutório. Tem outros 3 tipos de elementos, tá? Mas já é suficiente para esse vídeo demonstrar um pouquinho da inserção desses elementos hidrológicos de forma manual, que é o foco desse vídeo, tá? E como que a gente conecta eles. O que já dá para perceber é que, a depender do tipo de elemento hidrológico que nós colocarmos, e uma vez selecionando, nós vamos ter propriedades ou atributos diferentes. Isso quer dizer que qualquer elemento hidrológico do tipo subbacia vai ter um conjunto fixo de possibilidades, de propriedades para serem ajustados. Qualquer elemento hidrológico do tipo confluência vai ter as suas propriedades. Trecho, elemento hidrológico do tipo trecho, vai ter outras propriedades e assim por diante. O exemplo usado nesse vídeo foi de uma bacia fictícia, apenas para treinar a inserção de alguns elementos hidrológicos aqui no desktop, mostrar como que a gente conecta eles e também como que mudam as propriedades em função do tipo de elemento hidrológico. No próximo vídeo, eu vou fazer o processo contrário. Eu vou mostrar um problema que a gente pode ter e como que a gente pode fazer a representação dessa bacia hidrográfica real, utilizando esses elementos hidrológicos. Tá bem? Espero que as informações tenham sido úteis para vocês e continuamos no próximo vídeo. Até mais!